Fala torcedores, aqui do Vlog do Vídeo. Estamos para mais um vídeo para o nosso canal. Em mais um vídeo da nossa série de histórias de clubes, iremos fazer na realidade o primeiro vídeo sobre futebol estrangeiro do nosso canal. Dessa vez falando sobre o Boa Vista Futebol Clube, um time esportivo da cidade do Porto, em Portugal. Foi fundado a 1º de agosto de 1903 e seu estádio é o Estádio do Bessa, com capacidade para cerca de 28 mil espectadores. O Boa Vista começou sua história em 1903, quando dois irmãos da Inglaterra criaram o novíssimo The Boa Vista Footballers, já criado com uma rivalidade inglesa com o Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. O time já começou com um problema bem interessante. Por conta das origens inglesas, aos domingos, seu contingente na época recusava jogar por conta da sua fé anglicana. Já os católicos da equipe só podiam jogar justamente aos domingos, por conta de seus compromissos trabalhísticos. Quem ganhou essa rixa foram os locais católicos, mudando muito a demografia da equipe, e logo mais tarde o nome também se alterou e virou o que é atualmente. A equipe adicionou em suas camisas as vivas até hoje cores alvinegras achadrezadas, seguindo por um não tão bom momento, caindo e subindo de divisão diversas vezes por muitos anos, ganhando a 2ª divisão portuguesa em 1937, 50, e em seu pior momento descender à 3ª divisão em 1966 e lá permaneceu por 2 anos. A equipe só conseguiu voltar à 1ª divisão em 1970, com 2 promoções seguidas. Logo começou sua década de ouro, conseguindo o 4º lugar no campeonato de 1974-75 e ainda ganhou uma honrosa Taça de Portugal em cima do grande Benfica, derrotando-o por 2-1. Mas não para por aí, pois no ano seguinte os achadrezados conseguiram o inédito vice-campeonato da 1ª divisão e mais o bicampeonato da Taça de Portugal, em cima do Vitória de Guimarães. 5 anos depois, em 79, mais uma Taça de Portugal, sagrando-se desta forma tricampeão do torneio. Nesse ano também ganhou a sua primeira Supercopa de Portugal e da história do país, vencendo o Porto na final. Anos depois, o ritmo dos Panteras não diminuiu e em sua 2ª época de ouro, com 6 anos de destaque, conseguindo uma Taça de Portugal em 96-97, uma Supertaça em 97-98, um vice do Campeonato Português em 1999, um 4º lugar em 2000 e finalmente, no primeiro ano do século XXI, conseguiu o seu maior tento, que ficou marcado de caneta na história do futebol português, entrando na rara lista de ser campeão português fora dos 3 maiores do país, junto do Belenenses. Nesse ano de 2001, o Boa Vista se sagra campeão da 1ª divisão de Portugal após vencer o CD Aves. Nessa época, o time participou 3 vezes da Champions e alcançou ainda uma semifinal da Europa League em 2002-03. Mas a alegria não durou tanto. Sua equipe começou a se desfazer, seu técnico campeão saiu da equipe e sua reforma no estádio causando um prejuízo grande para o time. Começa as eras escuras em 2008, quando o Boa Vista foi rebaixado para a 2ª divisão portuguesa por motivos judiciais, especificamente no escândalo de manipulação de resultados do apito dourado, por causa de 3 partidas na temporada 2003-2004. Achou que não poderia ser pior? Pode. Apenas 1 ano depois,
Pela segunda vez em sua história, a equipe que era campeã portuguesa há somente 8 anos era rebaixada para a terceira divisão do país, por conta de uma dívida inimaginável. Abandonou a segunda divisão por conta de motivos financeiros. Mas com o retorno do técnico campeão de 2001, o Boa Vista deu uma grande volta por cima e conseguiu finalmente retornar à primeira divisão em 2014 e 15. Atualmente, o time tem uma época de estabilidade e recebendo muitas propostas de investidores. Um dos principais destaques do Boa Vista são os títulos. Tem uma galeria muito grande e farta de taças, obtendo um campeonato do Porto em 1914, duas segunda divisão em 1937 e 50, 3 supertaças em 1979, 92 e 97, 5 taças de Portugal em 1975, 76, 79, 92 e 97 e o seu maior título sendo o Campeonato Português de 2001.